Olá, sou o irmão Darley Zanão, religioso paulino, autor do livro Simplesmente José. E hoje gostaria de vos apresentar essa obra que é o livro do mês de março, dedicado a São José. Comemoramos a solenidade no próximo dia 19, então é uma excelente dica de leitura e de presente para esse mês. Eu sou religioso paulino, natural do Rio Grande do Sul, de Carlos Barbosa, uma pequena cidade no sul. Estudei filosofia, teologia e depois especializei em comunicação. E sempre tive uma grande devoção por São José. Primeiro porque São José é o patrono dos irmãos paulinos. Os paulinos são padres e irmãos, e o nosso fundador, o beato Tiago Alberione, dedicou especialmente aos irmãos a figura de São José como modelo, como patrono, como nosso inspirador. Então, desde o início da formação, tenho São José como padroeiro e nutro essa devoção. E aos poucos fui tentando pesquisar, conhecer mais sobre essa figura que não é muito conhecida na igreja, não é muito valorizada. Felizmente o Papa Francisco tem resgatado e inclusive dedicou um ano exclusivamente ao São José. Com esse tempo, então, pesquisando, reuni muito material sobre São José. E eu gosto de escrever, já tenho alguns outros livros também pela Paulus Editora. E, sobretudo, quando eu escrevi um livro que é Nossa Senhora e Todos os Nomes, que recolhe diversas devoções sobre Nossa Senhora, logo após que ele foi publicado, várias pessoas perguntaram: então, agora escreveu um livro sobre Nossa Senhora, por que não escreve um sobre São José? E nasceu, depois de alguns anos, simplesmente José. Só que a ideia inicial não era escrever um livro devocional, um livro, uma simples biografia de São José, porque já existem diversos materiais sobre São José nessa linha. Então, aprofundando os textos bíblicos, aprofundando os livros apócrifos também nós temos, é uma literatura que tem muitos dados questionáveis, mas também tem muitos elementos significativos e muitas das nossas tradições, sobretudo ligado a Jesus, a infância de Jesus, a relação de Maria com a sua família e com José, nascem dos livros apócrifos. Então temos muitos elementos sobre São José nos livros apócrifos, também aprofundando livros sobre arqueologia, história de Israel, um pouco da cultura daquele tempo, onde José nasceu, cresceu e onde também conheceu Maria e cuidou de Jesus. Fui buscando diversos elementos e aí nasceu a ideia de escrever, não um livro, uma biografia, uma hagiografia sobre o São José, algo devocional, mas escrever um romance. Então, Simplesmente José é de fato um romance baseado na vida do pai adotivo de Jesus. E surgiu nessa necessidade de propor alguma coisa diferente, leve, criativo, no sentido de que pode falar sobre outros elementos que também não estão na Bíblia ou não estão nos livros apócrifos, mas que são interessantes sobre a vida de São José, porque nós temos um José humano, um José que amou, um José que é pai, que é filho, que é neto, que é tio. Então tem diversas dimensões de São José que não são conhecidas. Normalmente só conhecemos a dimensão de José como pai adotivo de Jesus, mas tem o José esposo de Maria. Então nesse romance eu tentei fazer todo esse percurso histórico, e a grande novidade, talvez, o diferencial do livro é que ele é narrado em primeira pessoa. É o próprio São José que nos narra a sua história, a sua vida, todos os momentos da sua vida, desde a sua infância praticamente até a sua morte. José vai descrevendo a sua vida. Então nós normalmente ouvimos falar sobre um José silencioso, não é? Um José que não fala nenhuma palavra na Bíblia. Então a ideia, quando eu comecei a escrever sobre São José, era dar voz a São José. José, que é conhecido como o homem do silêncio, vai ser conhecido como o homem da escuta e que responde ao seu chamado, à sua missão, e ele deixa as suas memórias, as suas visões, o modo como ele viveu e encarou cada situação através da sua escrita. Então o livro narra, José nos descreve desde o seu nascimento, a sua infância em Belém, a relação com os irmãos, com a família, depois a ida da família até Nazaré. Em Nazaré, ele ainda adolescente, conhece e se apaixona por Maria, Nossa Senhora. Um José também que questiona quando vê Maria grávida e não sabe o que aconteceu, não sabe que é o mistério de Deus se revelando no mundo. Então, um José que ama, mas também questiona, tem dúvidas, põe a sua fé em dúvida. Um José que vive todas as sensações humanas, vive todos esses sentimentos e que vai descrevendo ao longo dos capítulos as várias sensações, conforme vai vivendo também o medo de ter que deixar
fugir para o Egito, por exemplo, né? Sendo perseguido, como é que ele vai proteger a sua família. Então, todas essas situações que são conhecidas, mas que o livro tenta apresentar de uma outra perspectiva, de uma outra forma. Então, simplesmente José tem esse objetivo de nos aproximar de São José, não de um modo devocional, mas fiel sempre à tradição, fiel ao texto bíblico, tenta nos levar, conduzir a esse São José, nos aproximar dessa figura tão rica, tão importante, tão significativa para a Igreja, tanto que foi escolhido para ser o pai adotivo de Jesus. Essa é a proposta de leitura da Paulus Editora para o mês de março, que pode ser encontrado, obviamente, em toda a rede Paulus de livrarias, pode ser encontrado através do nosso site, paulus.com.br, pode ser encontrado através do telemarketing, 11 999 741 840. É uma dica para leitura pessoal, para aprofundamento de todos os católicos, dos catequistas, sobretudo. Uma boa oportunidade, uma dica para ler ou também para presentear alguém que nós conhecemos que é devoto de São José.